Olá, tudo bem? No vídeo anterior, eu demonstrei a fragilidade do julgamento de Kardec sobre as psicografias que ele aceitava e publicava. O que eu demonstrei é que Kardec não tinha preocupação em verificar se as comunicações eram realmente de espíritos. O que aconteceu foi que Kardec se deixou convencer de que havia manifestações de espíritos e, estranhamente, passou a acreditar em qualquer manifestação como sendo dos espíritos. Por que estranhamente? Porque, como nós vimos no vídeo A Relação de Kardec com o Magnetismo, que é o segundo vídeo desta série sobre Kardec, Kardec sabia perfeitamente que todas essas manifestações poderiam ser explicadas através do sonambulismo provocado pelo magnetismo. É o próprio Kardec que explica isso com detalhes, como nós vimos no vídeo citado, o vídeo chamado A Relação de Kardec com o Magnetismo. Mas, enfim, Kardec passou a acreditar cegamente nas manifestações dos espíritos. Um kardecista mais ardoroso pode discordar de mim e lembrar das muitas vezes em que Kardec põe em dúvida o conteúdo das comunicações. É verdade que Kardec fez isso muitas vezes. Kardec deixou de lado muitas comunicações e rejeitou uma série de teorias oferecidas pelos supostos espíritos. Mas sempre, em todos esses casos, o que Kardec põe em dúvida é ou a autenticidade da assinatura, ou seja, Kardec duvida que quem tenha escrito tal mensagem foi realmente o espírito que a assinatura diz que é, ou Kardec põe em dúvida a validade das ideias ou das teorias levantadas pelos supostos espíritos. Mas Kardec sempre trata as comunicações como provenientes dos espíritos. Nós vimos isso em relação às comunicações de Flammarion e Sardou. E nós vimos a acusação de Aksakov. A acusação de que Kardec pulou a parte experimental. Realmente Kardec passou a valorizar apenas o que ele chamou de manifestações inteligentes. Numa matéria da Revista Espírita, Kardec se refere às visões de discos ou globos que algumas pessoas pensavam se tratar de visões de espíritos. E que Kardec diz se tratar de fenômenos fisiológicos ou ópticos. Eu vou ler o final dessa matéria. Está na Revista Espírita do mês de fevereiro de 1860. Os espíritos glóbulos. Kardec está se referindo às pessoas que têm visões de discos ou globos e pensam que essas visões são manifestações de espíritos, pensam que estão vendo espíritos. Kardec diz assim, fala Kardec: os únicos sinais que realmente podem atestar a presença dos espíritos são os sinais inteligentes. Enquanto não ficar provado que as imagens de que acabamos de falar, ainda que assumindo a forma humana, têm movimento próprio, espontâneo, com evidente caráter intencional e acusando uma vontade livre, nisso não veremos senão fenômenos fisiológicos ou ópticos. A mesma observação se aplica a todos os gêneros de manifestações, sobretudo aos ruídos, às pancadas, aos movimentos insólitos dos corpos inertes, que milhares de causas físicas podem produzir. Repetimos, enquanto um efeito não for inteligente por si mesmo e independente da inteligência dos homens, é preciso olhá-lo duas vezes antes de o atribuir aos espíritos. Essa fala de Kardec pode dar a falsa impressão de que Kardec era um homem muito centrado, o bom senso encarnado, como disse Flammarion
no seu discurso no enterro de Kardec. Aliás, se você ler o discurso inteiro, você vai concluir que Flammarion só disse isso para não avacalhar demais com a memória de Kardec na frente da sua viúva e dos seus amigos espíritos. Mas isso é só impressão. Isso de Kardec aqui é só impressão. E não adianta você, kardecista de carteirinha, que merece todo o meu respeito, não adianta você copiar e colar um monte de frases de efeito de Kardec, tentando provar que Kardec era o bom senso em pessoa. Kardec pode ter falado ou escrito com prudência muitas vezes, mas não agiu com prudência. E isso é inegável. Ouça novamente as palavras de Kardec. Enquanto um efeito não for inteligente por si mesmo e independente da inteligência dos homens, é preciso olhá-lo duas vezes antes de o atribuir aos espíritos. Por isso que eu disse que não adianta copiar e colar frases de efeito de Kardec. Aqui, como em muitas outras vezes, Kardec diz uma coisa e faz outra. Vamos ver agora em que consiste exatamente os instrumentos de controle utilizados por Kardec. Quais são eles? A escala espírita e o controle universal do ensino dos espíritos. Como nós vimos, Kardec não tinha nenhum meio de comprovar se as comunicações eram realmente provindas de espíritos. Isso parece não ter preocupado Kardec. Kardec parecia ter certeza de que todas as comunicações eram provenientes dos espíritos. A preocupação de Kardec, então, era saber se as comunicações eram realmente de quem diziam ser. Por exemplo, um suposto espírito dá uma mensagem e assina essa mensagem com o nome de Napoleão Bonaparte. Kardec, transbordando bom senso, lógica e raciocínio, não tem nenhuma dúvida de que essa mensagem é de espírito, é uma mensagem de algum espírito. A sua preocupação é saber se esse espírito que se comunicou é realmente Napoleão Bonaparte ou não. Mas Kardec acredita que a mensagem seja de um espírito. Ele não cogita a possibilidade, a hipótese de animismo ou de mistificação. Para isso, então, Kardec elabora a escala espírita. Depois da escala espírita, Kardec estabelece o controle universal do ensino dos espíritos. A primeira vez que Kardec menciona o controle universal do ensino dos espíritos, que ainda não tinha esse nome, foi na Revista Espírita do mês de janeiro de 1862. Eu vou ler, está aqui. Controle do ensino espírita. Em caso de divergência, o melhor critério é a conformidade dos ensinos por diferentes espíritos e transmitidos por médiuns completamente estranhos entre si. Quando o mesmo princípio for proclamado ou condenado pela maioria, é preciso dar-nos conta da evidência. Se há um meio de chegar à verdade, seguramente é pela concordância e pela racionalidade das comunicações, auxiliadas pelos meios que temos à nossa disposição para constatar a superioridade ou a inferioridade dos espíritos. Ao deixar de ser individual para se tornar coletiva, a opinião adquire um maior grau de autenticidade, já que não pode ser considerada como resultado de uma influência pessoal ou local. Os que ainda se acham em dúvida terão uma base para fixar as ideias, porquanto será irracional pensar que aquele que em seu ponto de vista está só ou quase só tenha razão contra todos. Kardec menciona os meios que ele tinha à disposição para constatar a superioridade ou a inferioridade dos espíritos. Ele está se referindo à escala espírita. O capítulo 24 do Livro dos Médiuns se chama Da Identidade dos Espíritos. Kardec começa o capítulo dando a entender que o que importa
não é a identidade dos espíritos, mas o valor da sua mensagem. Ou seja, não importa o rótulo, o que importa é o conteúdo. No subtítulo Modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos, no item 262, Kardec afirma o seguinte. Ele diz assim: se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre bons e maus espíritos. Pode ser-nos indiferente a individualidade deles, suas qualidades nunca. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre este ponto, conseguintemente, que se deve fixar a atenção, porque só ele nos pode dar a medida da confiança que devemos ter no Espírito que se manifesta, seja qual for o nome sob que o faça. É bom ou mau o Espírito que se comunica? Em que grau da escala espírita se encontra? Eis as questões capitais. E aí, uma nota. Veja-se Escala Espírita no Livro dos Espíritos, número 100. Daqui a pouco nós vamos conferir a escala espírita. Mas antes, vamos ler o item seguinte, o item 263. Nós vamos ver que Kardec tinha como único meio real de controle sobre as comunicações dos supostos espíritos a sua linguagem. Fala Kardec. Já dissemos que os espíritos devem ser julgados, como os homens, pela linguagem de que usam. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas. Pelo estilo, pelas ideias, por uma imensidade de indícios, enfim, verificará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Assim também com os espíritos. Devemos considerá-los correspondentes que nunca vimos e procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas. O exemplo dado por Kardec é válido. Nós conhecemos muito de uma pessoa através daquilo que ela escreve. Mas não podemos, de modo algum, achar que esse princípio seja suficiente para termos algum controle sobre as comunicações atribuídas aos espíritos. Em primeiro lugar, como eu já disse, Kardec acredita que todas as comunicações são de espíritos. Kardec não menciona nenhum meio de averiguar se as comunicações são de fato de espíritos ou se não são. Só isso já faz do seu sistema de controle um sistema furado. Em segundo lugar, embora eu tenha afirmado que o exemplo de Kardec é válido, ele não é de modo algum suficiente. É verdade que a linguagem diz muito sobre a pessoa, tanto pela forma quanto pelo conteúdo, mas nós sabemos que há pessoas que dominam o uso da linguagem, pessoas que são capazes de expressar pensamentos bem diferentes dos seus. Se Kardec lesse os programas de campanha eleitoral dos nossos políticos brasileiros, certamente ele se convenceria de que se trata de pessoas muito boas e corretas. O mesmo acontece em relação à linguagem utilizada em publicidade. No tempo de Kardec não existia mercado publicitário, não havia os meios de comunicação de massa que nós conhecemos hoje. A linguagem utilizada pela publicidade quase sempre passa a impressão de que o anunciante tem uma grande preocupação para com o público e que o seu único interesse, o seu único objetivo é o bem do consumidor.
Mas continua Kardec. Kardec diz assim: pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Você precisa prestar atenção nisso. Eu vou ler novamente. Pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção, que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Regra invariável e sem exceção. Mais tarde, Kardec ainda diz assim, repetimos, este meio é único, mas é infalível, porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Se eu não quiser considerar Kardec como desonesto, e eu realmente não acredito que ele fosse desonesto, eu só posso concluir que Kardec era ingênuo. Ou precipitado, ou os dois. Será que Kardec nunca conheceu, ou pelo menos nunca ouviu falar em pessoas que dominam os recursos de linguagem, pessoas que sabem imitar estilos alheios? Algumas pessoas conseguem perceber, auxiliadas ou não pela tecnologia, conseguem perceber quando alguém está mentindo. Existem peritos nisso. Para isso, essas pessoas observam a linguagem corporal. E eles fazem uso desse recurso justamente porque a linguagem falada, ou principalmente a linguagem escrita, é capaz de simular e dissimular. Prossegue Kardec. Os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto, de toda trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, se uma única expressão denotando baixeza as macula, isto constitui um sinal indubitável de inferioridade. Com mais forte razão, se o conjunto do ditado fere as conveniências pela sua grosseria. Nos meus vídeos mais recentes, nessa minha fase não espírita, eu tenho me permitido algumas vezes o uso de uma linguagem que eu sei que pode ser considerada grosseira. Algumas vezes. Kardec diz que se uma única expressão denotando baixeza as macula, isto constitui um sinal indubitável de inferioridade. Eu evito falar palavrões, mas eu já usei expressões como bosta, por exemplo. Para Kardec, então, eu sou indubitavelmente um espírito inferior. Que pena, Kardec. Mas, por outro lado, nos meus artigos mais antigos, ainda na minha fase espírita, a minha linguagem era impecável e obedecia ao padrão moral cristão. Se Kardec lesse qualquer um dos meus mais de 500 artigos como espírita, ele iria concluir, sem dúvida alguma, que se trata de um espírito bom. No entanto, eu continuo intimamente com os mesmos sentimentos, com a mesma índole. Eu sou a prova viva de que o sistema de Kardec está longe, muito longe, de ser infalível. Continua Kardec. A linguagem revela sempre a sua procedência, quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma, e ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade, bastará conversemos algum tempo com ele para a apreciarmos. Nos vídeos intitulados Os Espíritos Superiores de Kardec, partes 1 e 2, são 2 vídeos, eu demonstrei alguns absurdos inegáveis, insofismáveis. Olha o sofisma. Absurdos ditos pelos espíritos superiores Erasto e São Luís. Kardec não só acreditou neles, como manteve diálogo com eles e reforçou as suas informações absolutamente equivocadas.
Kardec percebeu desde cedo que não podia confiar cegamente nos nomes dados pelos espíritos. Nem sempre o espírito é quem diz ser. Para isso, Kardec formulou a escala espírita, um meio de classificar os espíritos em diferentes categorias, o que, segundo ele, seria suficiente, aliás, nas suas palavras, seria infalível para determinar a veracidade da comunicação. Kardec elaborou, ao longo do tempo, 4 escalas, em versões ligeiramente diferentes. A primeira, na Revista Espírita do mês de fevereiro de 1858. A segunda no livro Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, também de 1858, e depois nas 2 edições do Livro dos Espíritos. Kardec estabelece 3 ordens de espíritos, divididas em 10 classes diferentes. A terceira ordem é a dos espíritos imperfeitos, em que a matéria predomina sobre o espírito. Essa ordem agrupa 5 categorias: espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros e espíritos batedores e perturbadores. A segunda ordem é a dos espíritos bons, em que o espírito predomina sobre a matéria. Essa ordem agrupa 4 categorias: os espíritos benévolos, espíritos de ciência, espíritos de sabedoria e espíritos superiores. E a primeira ordem, formada por apenas uma categoria, é a dos espíritos puros, que já não sofrem qualquer influência da matéria. O critério de classificação é o grau de evolução moral e intelectual. Em relação ao grau de evolução intelectual, basta ser intelectualmente desenvolvido para avaliar o espírito, a mensagem do espírito, com razoável objetividade. Mas o mesmo não se dá com relação à moral. A moral muda com o tempo e os costumes. Será que um único homem, no caso Kardec, seria capaz de analisar o grau de moral de uma comunicação? Nós vimos no vídeo Os Espíritos Superiores de Kardec, parte 1, que Kardec não só deixou passar, como concordou com erros intelectuais grosseiros, como dizer, como o espírito Erasto disse, que os incas habitavam o México, e também corroborou e enfatizou erros morais grosseiros, como dizer que os negros e índios são inferiores aos brancos. Essa é a escala espírita, o único sistema efetivo de controle sobre as comunicações atribuídas aos espíritos. Kardec afirma e repete que esse meio é infalível. Só essa manifestação de Kardec já devia ser suficiente para colocar em dúvida toda a sua doutrina. Kardec quer que você acredite que ele recebia todas as comunicações, avaliava a sua linguagem, e através da linguagem e do conteúdo intelectual e moral da comunicação, ele era capaz de rotular o espírito como pertencente a uma das 10 diferentes categorias de espíritos. Esse foi o único controle de que Kardec se serviu para elaborar a sua doutrina. O outro sistema de controle nunca foi utilizado por ninguém. Eu estou falando do controle universal do ensino dos espíritos. Kardec começa a tratar desse sistema na Revista Espírita do mês de janeiro de 1862. Por que Kardec elaborou o controle universal do ensino dos espíritos? Na edição anterior da revista, do mês de dezembro de 1861, Kardec começa a tratar da organização do espiritismo. Isso é tratado no artigo Organização do Espiritismo. Muitos grupos surgiam pelo mundo, e Kardec achou que devia tomar a frente e começar a organizar o movimento. Por isso ele propõe que todos sigam os seus livros até então publicados: o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. O objetivo era uniformizar a doutrina. Kardec se dirige, evidentemente, aos assinantes da Revista Espírita, que naturalmente eram seus seguidores. Diz assim Kardec: as instruções que damos se destinam naturalmente aos que caminham conosco,
para os que nos honram com o título de seu chefe espírita. Essa matéria de Kardec certamente gerou alguma repercussão, e devido a essa repercussão, Kardec resolveu criar o controle universal do ensino dos espíritos. Já que o que Kardec propunha como doutrina eram os seus 2 livros, se surgisse alguma revelação, new revelation, né? Se surgisse alguma revelação nova, essa revelação devia passar pelo crivo do controle. Falando bem claramente, Kardec fez a sua doutrina. Muitas pessoas em várias partes do mundo leram os seus livros, assinavam a Revista Espírita e professavam a sua doutrina. Se alguém ousasse contrariar ou acrescentar algo de novo à doutrina de Kardec, essa novidade deveria passar pelo controle universal do ensino dos espíritos. No fim das contas, a doutrina de Kardec jamais seria questionada por esse meio. Por um motivo muito simples. Quem seguia Kardec é porque tinha aceitado a doutrina, logo não iria contrariar a doutrina. Se algum metido levantasse qualquer questão, essa questão seria exposta às várias sociedades espíritas que seguiam Kardec. Preste atenção neste ponto, Joãozinho. Se uma questão qualquer fosse levantada, ela só seria exposta aos seguidores de Kardec. Como assim? É que o meio através do qual essas questões seriam expostas era a Revista Espírita. Quem assinava a Revista Espírita eram os seguidores de Kardec. As sociedades espíritas seguidoras de Kardec, então, receberiam uma determinada questão para análise e os espíritos se manifestariam a respeito. Ora, é evidente que os espíritos, ou na verdade os supostos médiuns, eles já estavam suficientemente influenciados pela doutrina de Kardec, a ponto de não contrariar nenhum ponto da doutrina. Nenhum kardecista vai contrariar Kardec. Alguém pode me refutar, dizendo que não eram só os seguidores de Kardec que assinavam a Revista Espírita. Ora, eu não conheci ninguém até hoje que assinasse uma revista doutrinária de uma corrente de pensamento diferente da sua. Mas, claro que isso é a minha experiência. Então, sim, é possível que houvesse alguns assinantes da Revista Espírita que não concordassem com tudo na doutrina de Kardec, evidente. Se uma questão controversa, então, fosse exposta a eles, possivelmente os seus espíritos se manifestariam contrariamente aos postulados da doutrina. Mas, enquanto esses 2 ou 3 se manifestassem contrariamente, dezenas ou centenas de seguidores de Kardec, já suficientemente doutrinados, concordariam com os postulados da doutrina. Os contrários, portanto, jamais seriam ouvidos. Na Revista Espírita do mês de janeiro de 1862, quando Kardec começa a elaborar o controle universal do ensino dos espíritos, ele ainda não dá esse nome ao seu sistema de controle e nem dá detalhes sobre ele. O sistema só receberá o nome de Controle Universal do Ensino dos Espíritos e será mais bem explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Perceba que a essa época a doutrina já estava plenamente estabelecida. Eu vou ler aqui uma das frases mais famosas de Kardec, que os kardecistas gostam muito de repetir. Está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Fala Kardec: uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Esse realmente seria um meio de controle eficaz. Fazer perguntas a muitos médiuns, desconhecidos uns dos outros, ao mesmo tempo e em lugares diferentes.
Em primeiro lugar, seriam precisos muitos médiuns, pois, se forem utilizados poucos médiuns, os pontos de vista dos supostos espíritos que se manifestassem através desses médiuns poderiam ser muito semelhantes e mais ou menos influenciados pelos médiuns. Os médiuns deveriam ser desconhecidos uns dos outros, pois isso evitaria a influência de uns sobre os outros e mesmo possíveis fraudes nas respostas. As perguntas deveriam ser feitas ao mesmo tempo, também para evitar que as respostas influenciassem os espíritos ou os médiuns, ou que houvesse fraude. E por fim, as perguntas deveriam ser feitas em lugares diferentes, de preferência em diferentes partes do mundo, para evitar que as respostas dadas pelos supostos espíritos ficassem restritas a questões culturais dos povos a que estivessem ligados. Acontece que Kardec não seguiu nenhuma dessas condições para a elaboração da sua doutrina. Nós já vimos nos vídeos anteriores como foi elaborada a primeira edição do Livro dos Espíritos. 3 médiuns adolescentes que viviam próximas umas das outras e que se conheciam. A maior parte do Livro dos Espíritos foi elaborada a partir das comunicações das senhoritas Julie e Caroline Boudin, que eram irmãs. Viviam sob o mesmo teto e sob as mesmas influências. De acordo com Kardec, então, de acordo com os critérios posteriormente estabelecidos pelo próprio Kardec, a sua doutrina não tem valor nenhum. O controle universal do ensino dos espíritos, portanto, nunca foi usado, nem por Kardec, nem por nenhum de seus seguidores, muito menos pelo espiritismo popular brasileiro. Chico Xavier começou a escrever timidamente. Primeiro um livro de poesias, depois um livro atribuído ao espírito da sua mãe, foi ganhando coragem, sequestrou o espírito de Humberto de Campos, começou a escrever com o nome do famoso jornalista recém-falecido e logo se tornou um médium reconhecido e acatado pela maior parte da comunidade espírita. Nunca ninguém fez qualquer teste para verificar se Chico Xavier era realmente médium. E se ele fosse realmente médium, se ele era realmente médium, nunca ninguém usou o controle universal do ensino dos espíritos para atestar se as novidades doutrinárias do Chico eram realmente ensino dos espíritos ou se era apenas uma teoria isolada de alguns espíritos. Mas ainda hoje, ao dizer isso, alguns chiquistas sofridos vão dizer que eu estou faltando com o respeito com o coitadinho do Chico. Isso hoje. Imagina na época, quando algumas pessoas eventualmente tentaram submetê-lo a testes. O fanatismo religioso rapidamente calou, abafou e isolou essas pessoas. Esse, portanto, era o método de Kardec, um sistema de controle que considerava que toda e qualquer comunicação provinha realmente dos espíritos e não dos próprios médiuns, e que consistia em analisar a linguagem e o teor moral e intelectual da comunicação. E, além disso, um sistema de controle que seria realmente efetivo, mas que nunca foi usado, o controle universal do ensino dos espíritos. Antes de terminar, eu quero reforçar uma ideia. Kardec acreditava que todas as comunicações eram dos espíritos. Em nenhum momento, tratando dos seus sistemas de controle, ele leva em consideração a hipótese de fraude. Além disso, nós vimos no vídeo Os Espíritos Superiores de Kardec, parte 2,
nós vimos como eram as atividades de psicografia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o Centro Espírita fundado por Allan Kardec. Ele partia do princípio de que todas as comunicações eram dos espíritos. Qualquer coisa que se escrevia ali, que um suposto médium, que um suposto médium escrevia, era proveniente dos espíritos. Qualquer suposto médium dava as suas próprias opiniões, emitia as suas próprias ideias, e Kardec as acatava como se fossem revelações dos espíritos. Essa, então, é a doutrina de Kardec. Dito isto, muita força e paz para você.